Hoje é dia 20 de janeiro de 2025 e nesse vídeo vamos falar de crenças criativas. É muito explanado há já algumas décadas, desde o boom da hipnose, da PNL, que aquilo que você acredita é o que se manifesta na sua realidade em todas as esferas. E a gente chama isso de crenças. E toda crença, sendo ela positiva ou negativa, ela em sua natureza de crença é criativa. Isto é, ela vai manifestar de uma maneira ou de outra aquilo que a pessoa acredita. E isto é muito importante e relevante de se refletir, de se estudar, de se estar a par, porque o ser humano, ele é constituído em sua maior composição de corpos sutis, de corpos que também podemos chamar de espirituais. E da totalidade setenária que é um ser humano, as crenças, que é o que ele pensa e sente sobre algo, junto, é a maior expressão, a maior emanação, é a maior presença do ser nessa dimensão tridimensional e nas demais dimensões que residem esses outros corpos sutis que formam a totalidade, a unicidade do ser humano. E isto inevitavelmente nos leva aos campos da filosofia, das religiões, e quando se avança, quando já se desdobrou, estudou, incorporou na vida prática as filosofias, as religiões e demais outros meios de se expressar as crenças, a gente vai para um ponto de avanço, de evolução, de expansão, que é a espiritualidade real, a espiritualidade nua e crua, que se dá por meio da evolução desses corpos sutis e principalmente dos corpos das crenças, que é onde ficam alojadas as crenças, as informações que você usa para processar tudo o que você sente com os seus 5 sentidos humanos e que também você sente com os seus sentidos perispirituais, que também vamos chamar de capacidades psi ou capacidades anímico-mediúnicas. Então veja bem, essa informação que está sendo falada aqui agora, isso que foi introduzido para o seu inconsciente, para que ele abra para o que está por vir,
nesse vídeo deixa muito claro de que o que você se permite crer, acreditar, refletir, pensar, sentir, determinará a capacidade, a quantidade e a qualidade de percepção e de visão que você terá da realidade que o cerca em todos os seus níveis, sendo esses no mínimo 7, que não se limita só a corpo físico, a matéria, a terceira dimensão. E a dura e muito verdadeira e sincera realidade é que, por mais que a maioria não acredite, crenças, que não exista o lado espiritual, que não exista espíritos, que quando ele morrer não continua, reencarnação, encarnação e etc. E todos os outros assuntos que vêm no desdobrar desse pouco que eu falei aqui, não significa que não aconteça. Não significa que não esteja acontecendo agora, nesse exato momento. E o que ainda é mais problemático para essa maioria que não crê, e por que inicialmente tem que crer? Para você inicialmente conseguir sentir. Porque crer só mentalmente também não revela a realidade dessas outras dimensões, dos espíritos e etc. Tem que sentir, mas se não entende na mente racional inicialmente e se reflete inicialmente nos fatos, ou seja, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, e que leva a outra, e que vai outra, e que junta, e que racionalmente não consegue se sentir. E se não consegue se sentir, não consegue se perceber. E se não consegue se perceber a realidade real, nua e crua que está, por mais que os sentidos humanos não perceba, mas que os sentidos perispirituais, os sentidos psi, os sentidos mediúnicos percebem tudo, e aqueles que têm ele desenvolvido enxerga tudo e sente tudo. Essa maioria que é descrente não vai ter consequências de não saber, de não sentir, de não ver. E as consequências de ignorar, de não refletir, de não raciocinar e sentir que realmente existe muito mais do que foi nos ensinado em religiões, dentro de casa e etc. Você fica, essa maioria, refém daqueles que se aproveitam dessa descrença e que, na verdade, é uma crença criativa que está criando o quê? Dolorosas consequências espirituais, mentais, emocionais, e que no desdobrar, se a pessoa não buscar expandir a visão da realidade nua e crua, começa-se a manifestar, a se cristalizar na terceira dimensão. E como? Quais são os exemplos maiores de cristalização de uma ideia que antes era só uma crença, que era só um pensamento, e que virou um sentimento e que plasmou e virou na matéria? Ainda no momento, para a maioria, é a cristalização de coisas negativas. É a manifestação de crenças criativas negativas.
de desemprego, pobreza, em muitos lugares ainda bilhões passando fome, violência e uma série de outros problemas que não aparecem nos noticiários. São muito bem escondidos, muito bem guardados, mas que acontecem. Mutilação de crianças em certos países, com certas culturas, crenças criativas extremamente negativas, trevosas, de pegar uma criancinha de 3, 4 anos de idade, pôr numa mesa igual essa aqui e cortar fora a genitália. Entendam de uma vez por todas que é necessário constantemente todos nós, despertos, seres iluminados, seres não despertos, seres das trevas, todos expandir o seu sistema de crenças, alargar, abarcar toda a realidade nua e crua como ela é. Mas para isto, esta expansão constante e que é infinita, porque essa expansão tem que ser de acordo com o todo, não é de acordo com limitações humanas, da religião Y, do não sei quem tal. É infinita essa expansão, ela tem que ser, para você não cair nesse limbo de sofrer consequências as quais nascem de causas de ignorâncias, de atrasos de percepções da realidade, de zonas de conforto, de não se estudar os assuntos que fazem você ficar lúcido do que está acontecendo no momento, materialmente falando, e principalmente, e que é maior do que a matéria, o que está acontecendo do lado espiritual. A crença criativa que você tem sobre a espiritualidade é a principal crença que está manifestando, que está realizando, que está materializando toda a sua realidade, em todas as áreas da sua vida. E a pergunta que eu te faço, e que eu me faço constantemente, é se esta manifestação, esta realização, essa materialização que está acontecendo, está fazendo você ficar mais feliz? Está fazendo você ficar constantemente em paz, aumentando cada vez mais o sentimento de gratidão, de abundância, de generosidade, de empatia, de compaixão por tudo o que existe, por todos os irmãos encarnados, irmãos desencarnados, irmãos extraterrestres, irmãos de outras dimensões. O que está acontecendo? E veja bem, estamos falando da matéria. O que está reverberando na sua bolha material está em ressonância com tudo isto, que é o amor incondicional do todo e a alegria sobre-humana do todo? Reflitam sobre isso e tenham essas questões sempre em pauta para tudo o que está de efeito se manifestando na sua realidade. Por quê? Toda a crença é criativa. O nosso subconsciente,
a nossa parte interior, nosso mundo interno, tem uma coisinha lá extraordinária, divina, magnífica, que em algumas religiões chamamos de Espírito Santo, que na metafísica chamamos de centelha divina, também chamamos de Atma, e que é o todo, a fonte em pessoa, através de você, com essa chispa, esse pedaço, essa fagulha da fonte. Então, a fonte sempre irá manifestar as crenças criativas que o seu consciente, a sua mente concreta dos seres encarnados e dos seres desencarnados estão mantendo, estão alimentando, estão constantemente reforçando através de todos os tipos de fluidos, de sons, de emanações, de energias, de informações. Perceberam a benevolência do todo? Estão percebendo uma crença criativa extraordinária, de um amor incomensurável, de uma liberdade infinita, que é o todo dentro de você, com o poder de criar tudo o que existe, sendo benevolência pura, amor puro, e ele fica pacientemente dentro de você, e isso é só uma forma de falar, porque nem esse dentro não existe, é tudo o que existe, então tudo é ele, mas ele fica lá e tudo que você vai alimentando na sua mente, no seu sentimento, ele vai colocando a energia criadora de emanação, inicialmente como uma frequência, como uma onda, como uma informação, como uma energia, e isso vai onde tem que ir, isso volta e se manifesta. A fonte, em essência, na sua constituição primordial, tendo esta postura dentro de cada um de nós e dentro de tudo que existe, de benevolência pura, pura e simplesmente amor e alegria, que são a fonte de criação de tudo. Então, não existe esse negócio de mal. Não, no todo não existe isto. Isto é o ser livre com o seu ego, com temporariamente e limitadamente tendo um livre-arbítrio, e a centelha o mantendo, manifestando a realidade que esse ser temporariamente no ego está optando livremente seguir. O que é a conclusão disso? O todo é amor e alegria, mas perante as suas criaturas, todas que são iluminadas, que ainda vão iluminar, que estão nas trevas e há de infinito, ele fica pacientemente aguardando a criatura optar por ser igual a ele. Amor incondicional e alegria sobre-humana. O todo fica neutro na sua frente, sendo amor incondicional e alegria sobre-humana, e quando você escolhe, lembra? Crenças criativas.
Escolher, decidir é tomar uma crença como algo no momento que você vai alimentar. No momento você vai manter. E você fazendo isso, o todo, graça divina, te dá a graça divina de atrair a pessoa X, a oportunidade Y, a Z. E isso vem até você. E qual é o grande problema disto? Isto é benevolência pura, mas existe um problema nisso. Mas não é um problema do todo. O todo está lá, lembra? Pacientemente e de maneira prática ele fica neutro, esperando você decidir. E enquanto você não decide, um dos grandes problemas é que pessoas vêm e irradiam em você pensamentos, sentimentos. E quando eu falo pessoas, principalmente do lado não manifesto, do lado espiritual, uma gama de espíritos, vendo que essa grande maioria tem uma crença criativa de que não se existe espíritos e que é ela mesma que dita a vida dela, ela mesma que escolhe, ela mesma que está criando. Mas se a crença, por exemplo, do todo dela é um todo que não é esse todo que foi explicado aqui agora, ela está recebendo irradiações, pensamentos, sentimentos e informações de uma gama, de uma teia de espíritos, de entidades que não são da luz. E lembrem-se, estamos no planeta Terra. O planeta Terra ainda é um local extremamente negativo, que abriga uma gama de espíritos extremamente complicados. A maioria atrasados na evolução espiritual. Não conseguem amar incondicionalmente. Os próximos, os vizinhos, os conterrâneos do país, não conseguem amar incondicionalmente nada. A maioria. Então, se está na Terra, a maioria e que não tem crenças criativas benevolentes, que são semelhantes, que saem igual à essência do todo, essa grande maioria, inicialmente, já se prontifica, já age, já atua, já vive a sua vida de uma maneira extremamente negativa, contra a essência do todo, que simplificadamente é amor incondicional e alegria sobre-humana. E o próximo passo pior é essa irradiação, é essa infiltração desses outros seres, consciências que foram também emanadas pelo todo, mas que com o pedaço de livre-arbítrio que tem, estão optando dominar, estão optando controlar, estão optando sugar a energia, não deixar avançar. E como já foi falado, eles têm infinitas maneiras de se fazer isto. E eles estão em todos os lugares fazendo isso na face do planeta Terra. Só que tem áreas principais. E quais são essas áreas principais? A primeira área principal de infiltração e dessas irradiações de crenças criativas negativas é nas searas religiosas. Em todas elas. Nenhuma está escapando dessas infiltrações. Em todas elas, para todos os que estão dando aval, ou seja, entrando em sintonia com essas consciências negativas, eles estão sendo a porta para a implementação neles mesmos dessas crenças negativas que vêm em forma
de lavagens cerebrais, que vem em forma de implantação de chips com comandos, com fascinações. Outros tipos de implementações que são mais ainda fortes e muito trevosas, que é colocar um irmão desencarnado que virou um ovoide dentro do seu corpo mental concreto, colocar um vibrião no seu perispírito para você ter compulsões de todos os tipos e você ficar nesse looping. Lembra? Crenças criativas. Crença é o quê? Você pegou uma informação, pôs foco mental, emocional, energético e comportamental nesta informação. Você está fazendo, você está consentindo. Não é ninguém, não é o ser que está vindo te atacar. Não, você está inicialmente dando a porta. E eles vêm colocando tudo isso em você para você não sair desse looping. Só que agora, nesse exato momento, você está sabendo disso. De que toda crença é criativa. E de que, dependendo das crenças que você alimenta sobre quem é o todo, o sentido que o todo anda, o sentido que a vida é, você está fazendo com que o seu derredor espiritual também tenha ali outros que também vão trazer mais crenças que vão reforçar e te jogar mais ainda para esse sentido que é as suas crenças criativas sobre espiritualidade, sobre o todo. Essa é o ponto mais alto. Essas crenças são o ponto que dá o fundamento para todo o restante. E nós estamos aqui, nesse trabalho, em outros trabalhos, trazendo essas informações, falando desta maneira, falando de coisas que muitos, num primeiro momento, não entendem, mas o seu inconsciente está entendendo e na hora certa vai vir à tona no consciente para as pessoas fazerem as devidas mudanças e que não há mais tempo de esperar nessa fase em que estamos da mudança, das pessoas ficarem alimentando crenças criativas negativas. E principalmente quando o assunto é o todo, quando o assunto é a fonte. E nós estamos aqui neste trabalho e em outros para fazer manifesta a graça divina do todo e também atendendo a pedidos de muitos que em outros momentos anteriores da sua caminhada espiritual solicitaram, ou seja, eles pediram para que nós viéssemos e dessemos o toque, o pulso energético, o pulso informacional neles, para que eles despertassem e continuassem a sua jornada de reforma íntima, de expansão de consciência, de pagamento de karmas e assim por diante. E os trabalhadores verdadeiros da luz, que não são a maioria,
tanto encarnada quanto desencarnada, mas que já estão em grande número encarnada e também do lado espiritual, estão a todo momento trabalhando e avisando para a maioria que está cultivando estas crenças criativas negativas e que não fazem com que elas, na jornada encarnada e também na jornada pós-desencarne, que é espiritual, eles realmente tenham um vislumbre que seja mental, que seja emocional, maior, mais expandido e verdadeiro da fonte. Não há mais tempo. Se você que está aí verdadeiramente, como pediu anteriormente, se diz da luz, se diz trabalhar para o todo, não há mais tempo de ficar nas crenças criativas negativas. É necessário zerar o seu HD mental e emocional desta vida. E se existe coisas no seu registro acástico, no formato de informações que às vezes emergem nos seus pensamentos, como pensamentos negativos, sentimentos negativos, está na hora de focar nisto. Veja bem, por que focar neste ponto do registro acástico, dessas informações kármicas, dessa sombra kármica gigantesca? Porque a primeira coisa ela está ali e está contribuindo para a manifestação e para a atração da sua companhia espiritual. E lembrem-se, quem está na Terra, a maioria ainda está muito atrasado no que é estar em comunhão, em companhia de espiritualidade, de seres espirituais de luz. A maioria anda com uma galera muito complicada. Então, quando se tem no mundo material crenças criativas que te impedem de conseguir fazer uma autoanálise inicial de você mesmo sobre as suas próprias crenças e logo depois expandir, isto é, acessar e ir do lado espiritual, que é praticamente infinito, o que tem de informações, de experiências, de possibilidades, de ambas os lados, das trevas e da luz, você não resolve o que está já há muitas e muitas e muitas vidas alojado lá no seu registro acástico, atraindo a pessoa X que trava a sua vida, ou você mesmo se mantendo na convivência com pessoa X, no emprego X, na cidade X, e que você já olha e já não quer mais aquilo, mas só que tem lá no seu registro acástico, que vem de outras e outras e outras e outras e outras vidas, essas informações que você tem que transformar, que você tem que olhar, que você tem que sentir, e olhar e sentir, entendi por que acontece isso, tem essa sombra aqui, tem esse karma aqui, é por isso que eu vivo indo e não vai, eu vou e volto, eu tento ir e não vai. Veja bem, lembrem, crença é a lei da vida. A vida
da quinta dimensão, da quarta dimensão, você tem corpos que ficam em quinta, em sexta, em sétima dimensão. E se você não crê, inicialmente o que é crer? É entender e depois sentir. O que está registrado no seu registro acástico, que precisa de você olhar para resolver, você o mantém lá reprimido. Por quê? Se na sua mente concreta da matéria, você, por exemplo, e não tome como autossugestão quando eu falo você, tá? É você porque eu estou tentando conversar bem pessoalmente com você que está aí do outro lado. Imagine a pessoa que tem a crença criativa de não existe a vida após a morte. Ou a crença criativa de que morre e acaba. E etc. Essas crenças aí de racionalizar a encarnação, a próxima vida, o contínuo que é a vida. Inevitavelmente, o assunto de registro acástico, sombra cósmica, karma, dharma também é totalmente ignorado. É totalmente abafado e jogado para o inconsciente pessoal e permanece lá no registro acástico, adormecido, inativo, porque foi colocado uma espécie de concreto, mas que é uma energia, que é uma forma de pensamento, e que aí a pessoa tem o pensamento de não crer nisso e um sentimento e fica lá. Mas não significa que não crer nisso e abafar o que já vem de outras vidas não está ativo. Está ativo, sempre esteve ativo e continuará ativo até você decidir retirar essa crença criativa negativa que limita essas informações e essas energias de emergirem do seu registro acástico e começarem a aparecer na sua mente, aparecer na sua intuição como um sentimento de algo e dando a você a possibilidade de resolver. Novamente, eu vou falar. Se existe, seja lá qual for na religião que for, seja lá qual for o estilo de vida que você viva, que você crê, que você acha que é, se você não está expandindo e afinizando os seus laços mentais, emocionais e energéticos com o todo, com a fonte e com todos os outros espíritos da força maior que estão aí trabalhando, que estão aí aguardando canais, pessoas para eles irradiarem também, serem ali uma porta para eles trabalharem. É momento de começarem a despertar. É momento de começarem a pegar qualquer que seja a crença, o receio, a dúvida de tudo que está sendo falado aqui, que está sendo falado em outros lugares e descartar para que, se tiver que regenerar, que reformar intimamente o seu registro acástico, isso inicia aqui, inicia agora. Não vai ter algo tão prazeroso para você lá na frente, que pode ser bastante vidas na frente, do que deixar vir à tona essas informações. Esses conteúdos que, para a grande maioria, são conteúdos delicados, sombrios, de uma carga miasmática pesada, e que, quando eles escutam, quando o inconsciente deles escuta a palavra reencarnação, escuta a palavra a vida eterna, que tem que pagar o karma e etc., interiormente entra em pânico,
Por que entra em pânico? Porque quando ele olha o próprio registro acástico, veja, isso não é consciente, tá? Isso é inconsciente. Se a pessoa, ó, 3 segundos, o cérebro, antes do cérebro acender e você pensar, 3 segundos antes, a informação já veio nele. Os inconscientes são todos conectados, individuais, que aí forma a gama do inconsciente coletivo. Então, quando alguém começa a pensar em falar de reencarnação perto de você, em falar de vida após a morte perto de você, em falar que tem que pagar o karma perto de você, em falar que você tem que fazer o dharma perto de você, e isso te incomoda, e isso é algo que não desce, que você não aceita, que você não concorda, então levante dobradamente a sua orelha, porque você está bloqueando o que tem que vir do seu inconsciente para ser resolvido, para ser equacionado. E principalmente, essa é a palavra desse vídeo para a maioria, que tem muitas coisas negativas para serem equacionadas, para serem olhadas, espiadas, sentidas. E na prática, quando vira a oportunidade de errar novamente com isso que já está lá registrado de erro, a pessoa não errar novamente, ela acertar. Mas se ficar ainda nesse lugar de eu não vou olhar para isso, é demais, não acredito, é melhor eu racionalizar isto, os problemas nessa vida vão continuar, e quando desencarnar, vai para um lugar dessa mesma energia que está lá no seu registro acástico, e de lá você vai continuar esse processo todo de resistência, de racionalização, de negação, de fuga da realidade nua e crua como ela é, de que não tem como escapar do todo, não tem como escapar, não tem como você falar, todo, para aí que eu quero descer. Não existe isso, você está dentro do todo. E se você plantou na vida 1, 2, 3, 1 milhão, 2 trilhão, 4 milhões karmas, você vai ter que pagar o karma. Não existe isso. Não existe isso, não acredito nisso. Isso não existe. Isso é uma hipocrisia. Isso é de uma infantilidade espiritual gigantesca. E chega disto. Chega, é o fim. A gente vai aqui vai falar o fim, o outro ali vai falar o fim, o outro vai falar o fim também. Estamos atuando para destruir essa infantilidade espiritual que a maioria está mergulhada, dormente, inconsciente. Acordem. Acordem e comecem de dentro para fora a se unificarem com o todo. Pois exaustivamente vocês serão tocados com vídeos como esse, uma série de outros formatos de vídeo, porque vocês pediram. Senão não estava sendo feito, tem um vídeo desse jeito. A gente estava falando de qualquer outra coisa, trazendo outras instruções, outros preceitos, mais revelações cósmicas, mais ferramentas, mais tecnologia, mais tudo. Mas não. O momento, e vocês pediram exatamente isto. E teremos mais e mais e mais momentos aqui, outros vídeos, que vão mais e mais tocá-los, excitá-los, provocá-los, dando um choque anímico, um choque de realidade, para ver se essa maioria começa a se transformar na minoria até não existir praticamente na face do planeta Terra tamanha trevosidade. Fiquem com a minha luz, com o meu acalanto
espiritual, de amor incondicional e alegria sobre-humana. Arro!